Bom, lá vai mais uma vez esse testemunho de conversão que aconteceu há cerca de 30 e tantos anos, quase 40, né? Mas é para a glória de Deus, eu não levo nada, deixo tudo com Ele. Mas eu estava ali, de vez em quando eu vou dar um testemunho, eu sempre gosto de contar umas historinhas. E lembrei de muitos anos, muitos séculos passados, um rei muito querido na região. Ele era muito bom, um homem muito bom, um rei muito bom. E era perto de Natal, nevava na região dele. E ele chegou na sacada do palácio e viu que alguns passarinhos estavam se embolando na neve, sem conseguir voar. E ele ficou com pena dos bichinhos e queria protegê-los. Então ele mandou que os empregados dele, os subordinados dele, abrissem todas as portas do palácio, janelas, só para aqueles bichinhos voarem para um lugar quente. Os bichinhos não entenderam. Ele pegou o manto dele, chegou mais perto para jogar, para aquecer os bichinhos não entenderam, faziam um esforço maior e voavam mais à frente e iam morrer no esforço. E aquele rei, preocupado com a vida daqueles bichinhos, disse: como eu vou me fazer entender? Eles têm medo de mim. Nisso tocou o sino da igreja, que ficava na região, e os passarinhos condicionados fizeram um esforço maior, então voaram para lá, onde havia um lugar quentinho. Foi nessa hora que Deus falou o coração dele, porque ele não conhecia Deus. Ele era ateu, mas era bom. E Deus disse: eu mandei o meu filho. Desci o meu filho para se fazer homem, para dizer que na nossa casa tem segurança, tem calor. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. E eu era como um daqueles passarinhos e como um rei, ignorante, completamente ignorante a Deus, a palavra. Eu cresci num lar de 7 mulheres. O meu pai saiu de casa, eu era muito pequena, e minha mãe, com muito esforço, criou as 3 filhas, depois pegou mais uma. E ainda tinha uma vozinha, a mãe da minha mãe, e uma tia solteira. E todos vivíamos ali. Com muito esforço, a minha mãe conseguiu vencer. Ela foi para a área de salão de beleza e ela teve vários salões e conseguiu criar a gente muito bem. Eu estudei em bons colégios. Aos 18 anos tive o primeiro carro e por aí vai. Então, eu fui muito bem criada. Não tenho o que reclamar, eu só não tinha um pai. Eu só não tinha uma figura paterna em casa. Era tudo mulher. E eu cresci observando a minha mãe com a irreverência de ser o homem e a mulher da casa. E ali eu me espelhei e segui a minha vida, achando que eu me bastava. Fui fazer jornalismo. A princípio eu queria fazer, porque era o sonho da família que eu fizesse medicina, e eu ainda estudei para isso, mas logo que terminei o científico não dava para... tentei o vestibular, mas não estava tão preparada, então não entrei. Fiquei estudando para o próximo ano, mas no meio do ano tinha um vestibular de jornalismo, sem nem pensar, assim, coisa de jovem. Eu disse: eu vou fazer, só para experimentar. E nem avisei para minha mãe.
Fiz escondido, porque jornalismo era uma coisa que ninguém achava que valesse alguma coisa. Tirei 6º lugar. Eu estava preparada para a medicina e saiu o nome. E uma grande amiga da minha mãe ligou: tua filha passou no vestibular em 6º lugar. E lá. Aí, mamãe, você fez vestibular? E por aí vai. E eu fui fazer o curso, só que eu fiz o primeiro ano e no final do primeiro ano, eu findei o primeiro ano, mas eu namorava um rapaz há 3 anos. Eu achava que sexo era uma coisa que era pertinente a homem e mulher. Eu já era feminista naquela altura. Achava que homem e mulher era uma coisa só, esse negócio de mulher recatada em casa, não sei o que. Minha mãe criava assim, mas eu disse, eu não vou atrás disso, não. Eu já muito moderna, então eu digo, eu vou me soltar, eu vou fazer sexo. O homem faz porque eu não posso fazer. Eu vou fazer. E fiz. E me lasquei. Engravidei na primeira, na única. O rapaz não quis ficar comigo e eu tive que assumir o filho sozinha. E quando o menino nasceu, foi muito difícil. A minha mãe, que tinha, assim, um certo envolvimento com a sociedade e tal, não quis expor demais a filha, a família. Então, eu tinha uma irmã que morava em Brasília, era casada com um médico. Mamãe disse, vai para Brasília. Eu não tinha eira nem beira, eu tinha que obedecer mesmo. Eu digo, eu vou, mas eu volto. E fui para Brasília morar lá e ter esse menino. Quando o menino nasceu, eu olhei para o alto, onde diziam que Deus morava, porque eu não acreditava em Deus. Deus é uma figura passada para nós masculina, e eu olhava para o homem de uma maneira muito indiferente por conta do pai que não tinha em casa, do machismo, de um namorado que dizia que amava e quando me viu grávida deu fora. Então, eu não tinha muita admiração pelos homens, só para namorar mesmo e brincar. Mas aí, quando o menino nasceu, lá em Brasília, eu olhei para o alto, para um Deus que eu não cria, e eu disse, olha aqui, se você existe, não mexe no meu filho. É muito difícil ser mãe solteira. Então, não mexe no meu filho. Toquei minha vida. Quando o menino já estava taludinho, a mãe disse, pode voltar, venha terminar o seu curso, porque eu não queria ficar morando em Brasília. E aí voltei para Recife, toquei minha vida, voltei a estudar. E logo que eu voltei a estudar, fui convidada a fazer um estágio. A minha mãe era a cabeleireira da dona da TV Jornal, e eram amigas. Então, eu fui fazer um estágio na TV, na época não era TV Jornal, foi no jornal mesmo. Só que eu só fiz 6 meses ali. A minha professora de periódico, que é a parte de escrita de do curso de jornalismo na Católica, era chefe de reportagem da Globo Recife. E ela me achou em condições de ir para a Globo. E ela disse assim, vamos fazer um estágio lá. Eu digo, eu não quero televisão, não, eu só quero jornal mesmo, eu quero ficar em jornal. Não, vamos experimentar, acho que você vai dar conta. Aí eu fui fazer um teste. Que teste foi esse? Que eu passei 17 anos. Eu cheguei lá para um estágio de 3 meses. No primeiro mês eu fui contratada, porque eles viram que eu dava para o negócio. Começaram a me preparar, eu comecei a entrar mesmo no assunto. Passei a ser repórter 1, depois de estagiária, repórter 2, com um ano, 2, repórter 3, e, por fim, repórter especial. Eu cheguei lá. Repórter especial, na Globo, são os melhores. Eles são escolhidos a dedo. Na época, em Recife, porque a Globo Recife era... A Globo Recife era rede.
as outras afiliadas. Só são 5 redes: São Paulo, Rio, Recife, Minas. Só são 5. Agora, talvez tenha mais um pouco. E são mais gabaritadas, porque são rede, não são afiliadas. Afiliada tem um dono. E, no caso de rede, era só Roberto Marinho. Então, eu fiquei com toda, pompa. Só era eu e Chico, Francisco José, na época. Ele chegou 1 ano antes de mim e a gente foi subindo, crescendo. E eu fui cada vez mais me enfronhando. Então, eu me considerava a poderosa global, Porque o salário passa de estagiária, repórter 1, repórter 2, repórter 3, aí repórter especial é o topo, não tem mais para onde ir, o salário vai lá para cima, é comissão, aí tome viagem. E muitas ofertas. Eu poderia ir para qualquer lugar, até do mundo, onde tivesse Globo, na época Inglaterra, Londres, França, Paris, e mais uns 2 lugares. Eu poderia ir, nunca quis, por conta do menino, do filho. Então, eu preferia ficar aqui. E o tempo foi passando e eu ficando cada vez mais empolgada. Eu tinha tudo. Aí eu já me enchi do que eu queria, do que uma pessoa que se dá bem na vida tem. Carro do ano, trocava todo ano, dinheiro no banco, casa própria, roupa. A Globo tem um sistema de parceria com algumas lojas e tinha parceria, então eu semanalmente ia lá, pegava 7 roupas para poder passar, fazer as reportagens. Quando viajava também. Então, não me faltava era nada, mas eu não tinha Deus. Mas eu achava que estava tudo bem. E foi passando mais um tempo, e eu achando que estava tudo ótimo. A soberba cada vez mais. Tempo desse aí atrás, fui dar um testemunho num condomínio. E a pessoa que foi me buscar, o homem que foi me buscar, ele é um irmão da igreja. Ele disse assim: lembra quando eu fui te buscar, eu era gerente geral da Caixa Econômica? Magda, você era tão prepotente, tão arrogante. A gente foi, eu tentando conversar com você, você pegava, ia escrevendo as coisas, você nem levantava a vista. Eu digo, eu realmente era assim. Aí ele fez, graças a Deus que você mudou. Ele agora também era crente. Nem ele era na época, nem eu. Então, a gente passa por tudo isso, realmente. Temos, assim, achamos que somos alguma coisa. Mas aí, muitos homens queriam namorar comigo, queriam casar comigo, tive propostas e mais, mas eu não queria, não. Eu achava que casamento tinha que ser por amor, e deve ser por amor. Mas eu queria, sim, o príncipe encantado. E eu dava muito fora, mas eu queria todos aos meus pés. Eu fazia questão de fazer aquele jeitinho de né? A dama da noite. E entre esses homens, alguns eram casados, mas não deixavam de fazer as propostas indecentes. Mas eu recusava. Não era porque eu tinha ética, não era porque eu tinha pudor, não. Caráter, não. Porque não me interessava. Porque se interessasse, eu ia para frente. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quero. Eu não tinha quem responder. Embora minha mãe não concordasse com isso, a minha família também não, mas eu tinha uma vida independente e eu era muito autossuficiente.
Então, um deles insistiu demais. E eu terminei cedendo, veio a paixão, eu me apaixonei por um homem casado e era muito difícil, porque eu tinha tudo que era possível para mim, como meu: minha casa, meu carro, meus empregados, meu filho, minhas roupas, mas eu não tinha o meu homem. Eu era a outra. Eu era aquela que é odiada, que no passado era chamada de amante, hoje chamam caso, né? Namorada, tem um bocado de nome aí. E ainda tem muita mulher se sujeitando a isso e sofrendo. Mas vivemos um tempo de romance, mas um dia, quando eu dei conta, estava grávida. O rapaz não quis ficar comigo e eu tive que assumir outro filho sozinha. E quando esse menino nasceu, já não precisava ir para Brasília, eu já era dona do meu nariz, já tinha minha casa, tudo, então. Mas quando nasceu, sem crer em Deus, eu olhei para o alto e disse: olha aqui, o segundo filho está aqui. Se é culpa, problema, é meu. Não se meta. Falei para Deus. Mas se é que você existe, não mexe no meu filho. Eu tinha medo da morte. Era uma área que eu nem passava por perto. Embora nas reportagens eu tivesse que fazer de vez em quando desastre aéreo, eu ia cobrir, afogamentos, qualquer tipo de acidente. Às vezes, se era nacional a matéria, eu ia cobrir. Mas eu nem entendia, nem sabia, nem queria entender. Então, eu não queria papo com a morte. E o tempo passou, eu continuava a dama da Globo, muito prestigiada, muito famosa, cada vez mais. E veio trabalhar em Recife. Eu estou dando uma enxugada, tá? Porque é longo e aí a gente ainda tem um tempo de oração e eu quero priorizar isso aí. Mas vai dar para vocês entenderem. Esse rapaz veio transferido de Belém para Recife, Hugo Esteves, e que foi 25 anos o âncora da Globo Recife, só local. Ele apresentava, acho que entrava até Caruaru, talvez, não sei. Porque tem as afiliadas, né? Caruaru é afiliada, então não sei. Mas ele chegou com tudo. E eu olhei quando ele chegou. Engraçado que eu estava em Fazenda Nova aqui, fazendo a Paixão de Cristo, que era nacional, e eu mandava as matérias para o Jornal Hoje, para o Jornal Nacional e tal. E quando eu cheguei de viagem, cansada, mas aí eu vim com um chapéu de vaqueiro, entrei na redação assim, e a minha amiga lá, que era do financeiro, disse assim: menina, o apresentador novo é um pitel. Aí eu digo: não se meta, já tô no páreo. Era esse tipo de papo da gente, né? Aí ela fazia: pode ir, não dá para mim não quero não. E quando eu entrei na redação, ele estava sentado num birô assim, eu entrei na redação assim, chegando, né? Que eu era mostrada até as últimas. Entrei chegando assim. Aí ele ficou olhando de lá, eu fui logo para cima, eu digo: você é um apresentador novo, eu já vi, legal e tal. E fiquei naquele papo, não sei o quê. Não demorou muito, a gente já estava tendo um gueriguerizinho. Ele não era de beber, nunca bebeu, mas eu bebia, e bebia muito, fumava. Então, começamos a sair, começamos a, dar uma de amizade colorida. Aí, quando a gente estava assim, uns 4 meses já saindo, tal, o negócio estava querendo engrossar, ele olhou para mim e disse assim: vamos casar? Eu digo: você é doido? Que casar, que nada, eu não nasci para casar. Nasci para ter filho, né?
mas não nasci para casar. Não, eu tinha medo. Eu tinha medo de decepção, eu fugia. Então, eu queria estar por cima, né? Ele disse, não, aqui eu estou muito sozinho, minha família toda é de Belém do Pará. Então, aqui eu fico só, muito só, estou me sentindo muito só. Então, a gente é da mesma empresa, a gente faz a mesma coisa, trabalha junto, vamos casar. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou casar, nunca casei, vou experimentar. Se não der certo, separa. Já tinha o divórcio, eu digo, o divórcio está aí, eu fico novinha em folha depois, como se fosse possível. Aí eu disse a ele, tá bom, vamos casar. Aí ele disse assim, eu só queria uma coisa, você casa comigo na igreja? Eu digo, como é que é? Ele disse, eu sou episcopal. Aí eu disse, só me faltava essa. Eu tinha horror a crente. Eu achava crente um povo chato, pegajoso, mentiroso, ladrão, tudo que é de ruim que você pode imaginar, eu achava que crente era. E aí eu disse, não é possível, esse homem não tem cara de crente, ele é todo, né? Saradão, fuma, ele fumava, não bebia, mas fumava. Ele disse, eu nasci na igreja, meu pai é anglicano, e a gente foi batizado, e de vez em quando eu vou. Mas eu queria casar na igreja. Quem queria estava muito mais em cima. Mas eu não entendia nada. E aí eu disse, tá bom, vamos casar. Se não der certo, separa. Casamos. Eu fui à igreja uma vez. No dia do casamento e um domingo depois. Mas aí o povo assediava demais e ficava olhando e vinha pedir autógrafo. Eu digo, eu não vou ficar assim. E tinha o dízimo. Aí eu disse assim, olha, essa história de dízimo, eles sabem que eu ganho muito bem na Globo. Ganhava até mais do que o marido, porque eu era nacional. Eles querem meu dinheiro. Esse pastor aí, o pastor era inglês. De besta não tem nada. Ele quer, né? Se fazer, não vou dar dízimo, coisa nenhuma. E não fui mais para a igreja mesmo, nasceu uma filha. E quando essa menina nasceu, nós notamos que ela tinha alguns problemas. A partir dos 2 meses, nós notamos que ela tinha problemas. Motor, só motor, mentalmente normal. E aí nós procuramos uma físio para dar uma orientação, procuramos médicos, tal. Os médicos disseram, ela teve alguma coisa no parto, talvez uma virose que você tenha tido, e ela nasceu mas com a fisioterapia, ela vai ser uma menina normal. E nós iniciamos as sessões, e era muito difícil para acompanhar. Primeiro porque eu via minha filha misturada com crianças bem debilitadas. Crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, tantos síndromes que a gente nem conhece, e eu via minha filha misturada com aquelas crianças. Aí eu digo, a minha filha de Magda Wassenberg e Hugo Esteves, com essas crianças debilóides, misturada, olha a soberba. Bom, mas eu tinha que ficar. E fui acompanhando, a gente tinha que ficar, era 1 hora por dia, de segunda a sexta, e ou eu ficava ou o pai ficava. Então, a gente tinha que ter esse tempo. Aguentamos, engolimos, né, aquele quadrado, e em fevereiro de 1987,
Eu estava voltando de uma reportagem aqui, do sertão, e quando chegamos ali, perto de Vitória, o meu carro quebrou a barra de direção, cruzou a BR-232, rasgando o chão, sem governo, e entrou por um bambuzal que tem ali, e saiu descendo, só que lá na frente era um descampado, mas na direção que o carro foi tinha uma pedra, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou. E eu bati, nós não caímos, porque se caíssemos era muito íngreme, acho que mais de 400 metros, a gente ia, acho que virar, ia ser, não tinha obrigatoriedade de cinto de segurança, ia ser um desastre muito feio, talvez até morresse alguém, mas batemos na pedra, não morremos, mas eu quebrei a coluna no impacto, por hiperflexão, pá, bateu e veio todo o material que é muito pesado para cima. Os repórteres sempre andam no banco da frente, então a gente se machucou bastante, o motorista deu um corte grande na cabeça, teve uma hemorragia, o outro lá quebrou o nariz, e assim, mas eu fui a mais grave, não sabia, a porta abriu, eu arriei, fiquei deitada numa grama que tinha, e preocupada porque o repórter que anda com todo o dinheiro, é dinheiro de viagem, era muito dinheiro que a gente, para pagar hotel, para pagar avião quando precisa, para pagar gasolina, tudo, alimentação. E eu preocupada, pega a bolsa e não sei o quê, e o povo juntando, né, porque vai juntando, quando é acidente, vai juntando gente. Eu não sabia que tinha quebrado a coluna, mas eu fiquei deitada, e naquele momento, foi a primeira vez que eu ouvi algo que era sobrenatural, mas que eu não sabia o que era, e que Deus começou a se aproximar de mim, começou a dizer, não dobra, não dobra. Eu não conseguia desobedecer aquela ordem, era uma ordem, só dizia isso, não dobra, não dobra. E eu fiquei ali deitadinha, pedi para que me socorressem os meninos. A gente sempre andava, a Globo, um carro da reportagem na frente e um carro de suporte atrás, que é para levar, na época, levava as fitas. Hoje a gente manda tudo por internet, na época não. Então, era um apoio, um carro de apoio, qualquer necessidade, então a gente tinha. E esse carro de apoio foi quem nos socorreu, porque viu que a gente caiu, e nos socorreu. Era uma Paraty, baixou o banco, e eu disse, não me dobrem. Eu só dizia isso porque eu ouvia o tempo todo, não dobra, não dobra. Aí, não me dobrem. E eu entrei no carro deitada, fomos 3 atrás deitados, e o que estava melhorzinho foi na frente. Chegamos no hospital, fizeram radiografias, muitas. Os médicos todos me conheciam. Aí disse, Magda, eu acho que você não quebrou nada não, mas o raio-x daqui não está nítido, é melhor você ir para um hospital maior. Aí passamos para o Santa Joana. Nessa altura, meu marido já tinha chegado, e o médico disse, Hugo perguntou, como é que a gente leva ela daqui? Aí o médico disse, o mais rápido possível, porque para investigar o que é que foi. Aí eu não sentia nada. Eu não sentia dor, eu não sentia nada. Eu só ouvia que não dobra. Aí o médico disse, o mais rápido possível. O nosso carro, nem o meu estava na Globo, mas o dele também não dobrava como a Paraty. Eu ia ter que dobrar para ir no carro dele. Aí eu disse, eu não vou dobrar. Eu era braba. Aí eu disse, eu não vou dobrar, chama uma ambulância, pega uma ambulância e vai na ambulância. Aí fui na ambulância, chegamos no Santa Joana, a primeira radiografia que foi feita, foi um médico ortopedista, que era o Bambambam na época, disse, ei, você teve muita sorte, você quebrou a primeira vértebra lombar. Se você tivesse feito qualquer movimento, você não andaria mais, você estaria paralítica. Você teve muita sorte. Os seus ossinhos, a sua vértebra está toda esmigalhada. Eu não estou nem entendendo. Você vai ficar uns dias aqui no hospital. Eu passei 20 dias no hospital
e depois mais 2, porque passou o gesso e tinha que me adaptar ao gesso. O gesso era daqui até aqui embaixo. Era todo o tronco engessado. E foi muito difícil, foi complicadíssimo. Eu tinha que fazer tudo na cama. Era muita humilhação. E uma delas foi na hora de botar o gesso, que eles me botaram numa armação de ferro, de bruço, só tinha uma faixa aqui, uma lona que segurava aqui e outra lona que segurava aqui embaixo para poder a coluna arriar todinha. E eles começarem a passar o gesso e eu nua da frente, só homem, só era homem, porque os 2 enfermeiros e o médico tinham que ser homens para poder engessar, passar o gesso. E eu passando aquele vexame ali, a bonequinha da Globo. Aí passaram, depois foi outro drama, porque o gesso, enquanto ele fica gelado, né? Porque é molhado quando engessa. Aí um frio, um gelo, o ar-condicionado do quarto ligado. Eu mal-humoradíssima, cara fechada. Aí nessa hora estava a minha diretora do lado, Hugo do outro lado, ninguém falava nada, porque a rainha estava ali mal-humorada. E eu com a cara fechada, com raiva da situação. Entra uma enfermeira, que acho para mim, que era um anjo velho. Era baixinha, cabelinho todo branco, devia ter seus 65 para 70 anos. Já devia estar aposentada, mas foi ótimo ela ter entrado, que me botou no lugar. Ela parou assim, olhou para o ambiente, aquele ambiente, todo mundo silêncio, o quarto numa penumbra. Aí ela disse assim, o que está acontecendo? Aí eu fazia assim. Vera com uma revista na mão, passando assim, ligeiro, a diretora da Globo. Aí a enfermeira disse, como é? Chegou no meu pé do ouvido, assim. Eles não viram, né? Ele falou assim, olha como ela me tratou. Olha aqui, menina. Para de estar fazendo isso. Tem gente aqui embaixo de você que quebrou as 2 pernas, a bacia. O braço está assim, está toda engessada. A outra aqui em cima está com câncer terminal, tomando um soro que não vai adiantar de nada. Você está reclamando de quê? Eu disse, quero ter alta. Pode me levar para casa. Estava boa já. Passei 4 meses engessada. E quando estava para tirar o gesso, faltava uma semana para tirar o gesso. A minha filha estava com 1 ano e 8 meses. Muito linda. Não andava ainda. Já estava ficando em pé. Porque tinha o problema motor. Mas toda perfeitinha. Não tinha atrofia, não tinha nada. Morreu de uma pneumonia fulminante. E ali tiraram o meu chão. Eu estava no mesmo hospital, Santa Joana. É tanto que eu descobri esse mês passado, que eu tenho a síndrome do jaleco branco, ou do jaleco. Porque quando eu vou tirar a pressão dentro do hospital, a minha pressão está lá em cima, e minha pressão é normal. Porque foi o trauma que eu vivi por 2 vezes dentro do hospital. E eu nem consegui enterrá-la, não aguentei, nós ficamos em casa. A minha mãe foi lá dar o suporte. O meu sogro, minha sogra ligavam lá de Belém, aos prantos. E eu e o Hugo só fazíamos chorar. E os meus parentes fizeram o enterro dela. E a minha pergunta era, por quê? Por que morreu? Por quê? Porque minha filha. Por que a minha filha? Chegou o pastor que me casou, a esposa dele, que estava grávida até aqui. No outro mês ela teve neném, Cimeia. E aí ninguém ia me visitar. Ninguém ia visitar a gente.
Ninguém quer chegar numa casa de luto assim. Um filho morto é uma dor tão grande que só sabe quem passa. Mas eles foram. E eu disse, que povo estranho. Eu era muito arredia com crente. Eu não gostava de crente. Mas aquele povo estava lá. E eles chegaram como quem não quer nada. Choraram com a gente. E depois que eles choraram, que a gente já estava assim, trocando uma conversinha, eles disseram assim, nós podemos orar por vocês? Podemos orar. Não foi aquela imposição, vou orar e vocês vão ficar melhor, e não sei o quê. A gente tem um pouco disso. Nós somos os donos da bênção. Não. Eles entraram na nossa dor. Eles começaram a orar e eu a perguntar, onde está minha filha? Eu quero saber só isso, onde está minha filha? Agora debaixo do chão, apodrecendo. Eu tinha feito muitas exumações de cadáveres, isso é normal na Globo. E só tem um resto de carne, osso, pedaço de pano velho. Eu digo, minha filha não pode estar ali. Aonde está minha filha? Naquele momento, aquela voz que disse, não dobra, começou a dizer, na igreja. Por isso que eu sou pentecostal. É na igreja. Eu perguntava, aonde ela está? Aonde está minha filha? Na igreja. Aí eu briguei com aquela voz. Como na igreja? Eu não gosto de igreja. Igreja é lugar de gente falsa. É lugar de gente hipócrita que diz uma coisa e faz outra. Pastor que mente, que rouba, que pede dízimo para os membros e compra carro do ano. E casa, constrói casa, se aproveita. Mas, aonde ela está? Na igreja. Enquanto Jó fez 38 perguntas para Deus, Deus faz 70 de volta. Deus, isso, Deus, isso, aquilo, Deus, isso. Responde agora, isso. Deus é Deus. Não entre em luta com Ele, porque vai perder. Eu não aguentei mais. Eu olhei para o pastor, para a pastora, eu disse assim, eu vou para a igreja, domingo eu estou lá. Eu ainda não estava na Globo, não tinha voltado ainda. Eu fiquei muito revoltada por um período. Eu cheguei na Globo, não sei, fui assinar alguma coisa lá. E um dos meninos, repórteres na época, olhou para mim e tirou uma brincadeira. Esse menino não ia muito com a minha cara, não. Acho que ele tinha um pouquinho de inveja, sei lá. Aí ele diz assim, poxa vida, 4 meses de férias. Aí eu disse, é fácil. Você sofre um acidente, quebra a coluna, fica engessado e depois você enterra uma filha. Aquele silêncio na redação, porque eu era muito arredia. Bom, eu fui para a igreja, comecei a ir para a igreja sem vontade. Nós fomos num grupo espírita também, e quando eu estava ali, meu irmão, que é o pessoal kardecista, que é o pessoal que é intelectual, são juízes, advogados, médicos, são espíritas. E é um grupo que se reúne, e eu fui. E tinha uma festa lá, cheia de fruta e tal, e eu fiquei olhando aquilo ali. Aí eu disse, aí um deles vai falar, de repente vai baixar alguém e eles vão falar. Aí eu disse, a minha filha com 1 ano e 8 meses vai falar. Ela nem falava direito, falava tudo errado. Ela vai falar aqui. Quando eu fiz essa pergunta aqui dentro, para mim mesmo, eu ouvi uma voz.
A mesma voz que dizia não dobra, a mesma voz que disse na igreja, disse agora, Deus não está aqui. Aí eu olhei para Hugo e disse, eu não vou ficar aqui não, vamos embora. Não vou ficar aqui não, eu era que mandava mesmo, né? Deu para entender. Vamos embora, vamos embora. Mas eu continuava indo na igreja. Eu não gostava, eu não dava dízimo, porque eu achava que o pastor era ladrão, eu não queria amizade com ninguém, terminava o culto, eu saía e assim foi, até novembro. Outubro, novembro, foi quando eu estou ali sentadinha, descontraída e sem pretensão nenhuma, assistindo. E o pastor pregava sobre a chamada dos apóstolos. Jesus juntou aqueles homens e disse, venham aqui, vocês são os escolhidos. Quando ele fez isso, foi naquele momento que veio um raio no meu coração e me visgou. E eu ouvi aquela mesma voz que dizia, não dobra. Sim, tem um detalhe. Eu fui no orfanato tentar adotar uma criança. Eu disse, Hugo, vamos adotar uma criança, mas a gente ainda pode engravidar. Eu não tinha ligado as trompas. Nós não temos impedimento nenhum. O que pode estar demorando, porque a gente estava querendo engravidar para poder ver se superava. Era porque ansiedade. E o meu ginecologista disse isso, a ansiedade trava. Eu disse, não, vamos no orfanato dar uma olhadinha, quem sabe a gente encontra um menininho, uma menininha que a gente quer. E aí, quando nós nos animamos para ir, Deus falou comigo, filho. Aliás, a mulher disse assim para nós, do orfanato, vocês são famosos, têm dinheiro, deem uma oferta para o orfanato e vocês tiram uma criança daqui. Tinha muitas crianças, mas todas já comprometidas, porque o povo só quer adotar as pequenininhas, de preferência brancas e até 2 anos no máximo. Nós somos isso. Essa é a nossa qualidade de gente. E Deus nos ama. Nessa hora, eu pensei assim, eu vou pagar. Tirar uma criança por debaixo dos panos, na frente de tantos casais que estão querendo, e só porque eu tenho dinheiro e sou famosa e vou pagar. Aí foi quando Deus falou, filho não se compra. Filho é um presente de Deus. Se filho é um presente de Deus, ele tira quando ele quiser. Ele dá, mas ele tira. Eu disse, borracha na ideia, Hugo, não quero mais adotar menino nenhum, não quero de jeito nenhum, vamos engravidar. Nós vamos engravidar, mais cedo ou mais tarde a gente engravida. E aí foi quando eu tive esse encontro com ele, essa revelação. E ele disse, eu sentada mais ou menos, mais para o fim da igreja, assim, das cadeiras, sentadinha, eu colei na cadeira, quando ele disse, filha, eu quero você trabalhando para mim. Ele falou muitas coisas, mas não muitas, Deus não é de falar muitas coisas, não. Mas ele se revelou naquele momento a mim. E uma das coisas que ele disse foi, filha, eu quero você trabalhando para mim. Por isso que eu estou hoje aqui, dando pela 1000ª vez esse testemunho, que já passou de 1000 faz tempo. E ele me lembrou, eu te engessei, porque eu não ia aguentar
enterrar um filho. Eu ia me quebrar mesmo, valendo. Então, ele me quebrou antes e me engessou. Tudo isso é providência de Deus. Talvez você esteja vivendo um drama na sua vida, talvez esteja vivendo um momento difícil. Saiba que Deus tem o controle. Se você é dele, assumidamente dele. Por que assumidamente dele? Porque às vezes a gente fica se escondendo, se esquivando. Ele nos chama. Não somos nós que vamos para Deus, não. Quem somos nós para ir para Deus? Olha para a multidão que existe nesse mundo. Deus conhece. Eu te conheço assim de cara. Você é engraçadinha, boazinha, bonitinha, se veste bacana e tal, mas eu não sei o teu interior. Eu não sei o que você está pensando de mim. Que mulher babaca. Eu jamais abriria minha vida assim para estar falando essas coisas. Será que Deus está aí? Sabe? Eu não sei o que está na sua cabeça, mas Deus sabe. Deus está ouvindo tudinho. E quando ele disse, eu te engessei, para que você não tivesse não se quebrasse. Ali eu entendi tudo, ali eu me entreguei. E ele disse, tantas vezes, né? Eu tentei, como quem diz, eu tentei tantas vezes. Mas não tinha jeito, eu era muito dura, eu era muito soberba. Naquele momento eu me apaixonei por Jesus. Eu não o vi, assim, a figura pessoa, mas eu senti. Eu chorava tanto e eu era resistente ao choro. Eu achava que chorar era um ato de fraqueza. Eu chorava, ali eu me debulhei. Eu me acabei ali de chorar. Chorava. E ele saiu fazendo as explicações, mas eu te engessei para te segurar. E por final ele disse, servo meu não se dobra a homem, só ao rei. Deus conhece os dele e trata devidamente. Eu passei não só a frequentar a igreja, como membro agora, porque eu quis me batizar, mas eu também era dizimista, como sou até hoje. Um ano depois, uma moça me ofereceu uma menininha e eu disse, eu quero, mas eu preciso falar com meu marido, porque eu agora aprendi a ser submissa. Eu devo ser submissa ao meu marido. Ouviu, mulher? A mulher, ela foi chamada depois do homem, porque Deus viu a necessidade do homem de ter uma mulher. Deus não chamou a mulher e depois o homem. Fez de um material melhor, bulinado, tirou da costela, não foi do barro, mas a submissão é de Deus. Não é para você ser capacho, não é para ele bater em você, não é para ele te maltratar, destratar, coisa nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Eu faço aconselhamento em gabinete e algumas mulheres vêm com queixas desse tipo. Homens que botam até revólver. Eu digo aí, tem que chamar a polícia. Né? E eu liguei para Hugo e disse, porque eu tinha viajado, eu disse, vá ver a menininha, você que escolhe. Ela tinha um dia de nascida, 2 dias. A mãe não tinha condições de criar. E aí, quando eu cheguei em casa, aliás, liguei para ele de noite, terminou a reportagem, liguei para ele de noite, perguntei, e aí, foi ver a neném? Ele disse, ela é a minha cara.
Eu disse, então está no papo. E chegou Rebeca na nossa casa, hoje tem 37 anos, ela é mais parecida com ele mesmo, é morena. Mas o sangue dela é o meu, A positivo. Deus faz bem feito, né? É um doce. É a filha mais doce que eu tenho. Quando a Rebeca estava com 4 meses, eu feliz da vida, não queria mais filho, 3 estava bom demais, 2 meninos, 1 menina. Aí fiz sexo com meu marido, que é muito bom, com o marido. E aí engravidei quando eu dei conta, estava grávida, veio a Raquel, hoje com 36, também é querida. Essa é mais parecida com ele, sim. Mas também tem um sangue A positivo. E são 4 filhos, 5 netos agora. Mas um Deus que está acima de todas as coisas. Se Ele tiver que levar algum filho, não são meus, eu só crio enquanto aqui. Isso aqui é ligeiro, passageiro. A minha vida é entregue nas mãos dele diariamente, dos meus filhos também. Eu continuei na Globo ainda por 7 anos, mas eu não aguentava mais, eu não queria mais. Só existia um astro na minha vida, que não era o Gui Esteves, era Jesus. Mas eu ainda tive que me aguentar na Globo e eu não queria sair também sem o vai do meu marido. E um dia ele disse, já dá para você sair. Eu saí. Foi um alívio para mim, nunca me arrependi. De vez em quando as pessoas me perguntam, não me arrependi. Só que Deus tinha um propósito. E eu não tinha... lá na Globo eu ganhava muito. Quando eu fui sair da Globo, que eu pedi demissão, é raríssimo alguém pedir demissão na Globo, só quando tem briga. Mas eu pedi demissão. Geralmente as pessoas são demitidas. Eu pedi demissão e eles ligavam do Rio. O que é que ela quer? Aumento de salário? Eu digo, não, eu não quero mais. Aí a minha chefe disse, ela agora é evangélica, ela agora está diferente, tal. Eles fizeram de tudo, mas eu não. Depois a turma do SBT me ligou, ei, você quer vir para cá? Não quero mais televisão. Saí, nunca me arrependi, mas financeiramente eu caí bacana. Uns 2 anos depois que eu saí, Hugo começou a trelar muito, eu não estava mais suportando, então eu disse, não dá para continuar assim, era muita traição, eu tive alguns problemas com isso, e aí eu pedi para separar, e separamos, e com relação a isso, eu não digo que não é arrependimento, eu jamais poderia ficar com uma pessoa que estava traindo, que não tinha o mesmo entendimento, e a gente sofria muito, engraçado. Nós fomos fazer um aconselhamento com um pastor da Comunidade da Graça, que era muito amigo meu, Douglas, e na hora da conversa, ele ficou brabo, o Hugo ficou brabo, e quis me destratar assim na frente. O pastor Douglas deu um aperto nele, aí ele disse assim, ela antes era uma mulher empoderada, ela era braba, agora ela é toda submissa. Aí Douglas disse, é tudo que os homens querem. E você está rejeitando, rapaz. Mas é o tempo de Deus. Eu o amo, não como um marido, como pessoa. Eu quero que ele encontre Jesus como eu encontrei e tenha a felicidade que eu tenho no coração, né? Não deu para a gente ficar junto por conta de todas essas coisas. Eu segui minha vida. E ele não iria tolerar, né? Eu continuava sendo a mesma coisa, em todos os sentidos, mas isso aí complicou muito, porque ele tinha muitas aventuras fora, e não dava para mim. E eu só faço orar, só oro,
E espero que um dia ele tenha um encontro que eu tive e que possa restaurar a sua vida. Ele nunca casou, nunca conseguiu casar. Eu não sei que projeto Deus tem com ele, mas orem. Eu sempre peço nas igrejas, orem por ele. Precisa muito de oração. E a vida ficou bem difícil, financeiramente falando. Eu que tinha os carrões do ano e dos bons, hoje o meu carro é um Kwid. Glória a Deus, é porque você não anda nele. Estou brincando, ele é ótimo, me leva para todo lugar, tem ar-condicionado até, só não pode ver muita água, quando vê água ele entra. É de meia que tira muita onda com a minha cara, porque eu vou buscar ela no aeroporto com ele, sabe? De propósito. Aí ela faz, você ainda está com esse Kwid? Eu digo, estou, e você com aquela lata velha da sua caminhoneta? Fez, enquanto não compro outro, eu digo, pois é o mesmo caso que eu. E eu levo a vida assim. Você nunca vai me ver para baixo, porque eu tenho o principal. Não tenho tudo, claro. Eu tenho uma casa muito boa, gostosa, simples, um Kwid maravilhoso, fica na porta assim, brancão. Cadê Cristiane? Chegou lá e viu. Então, ainda tenho assim, o privilégio de ir para continuar fazendo viagens para o exterior, que sempre fiz, mas aí depois vai ficando difícil, eu tenho que pagar 1 ano e meio, mas vou. Mas é aquela história, eu posso olhar no seu olho e dizer, eu sou muito feliz. Eu não devo a ninguém, eu só a Deus. E aos amigos que eu oro pouco, mas eu sou satisfeita. E estou aqui, dando meu tempo enquanto o Senhor me mantém aqui. Quando Ele chamar, pronta. Aqui, general. Estou pronta para ir, mas sou muito feliz. E tenho a esperança, como a gente viu hoje de tarde, de vê-lo descer entre as nuvens para vir buscar essa igreja gloriosa, não é? E espero que vocês estejam dentro desse bojo. Amém? Amém. Bom, acho que satisfiz aí o desejo de vocês, mas eu queria agora orar, ter um tempo de oração. E quando eu abro minha vida assim, não é constrangimento nenhum, viu? Não tenho nenhum constrangimento de dar o testemunho, de dizer que perdi dinheiro, que tinha muito e hoje tenho pouco. Para mim isso não faz diferença. Tem os apertos, né? Chegando no final de mês e não sei o que, tem os apertos, mas é tudo para a glória de Deus. É para orar mais. O senhor está querendo que eu ore mais, é? Tome joelho. Mas eu acredito que nós temos, né? Vocês devem ter aqui dentro algo que vocês querem colocar aqui. Quem sabe algo que você queira que Deus cure. Eu não posso te garantir, eu não sou dessa linha que vou orar e você vai... Aqui em Gravatá, eu estava com um caroço aqui. Eu creio em todas essas coisas. E o rapaz que limpa a minha piscina lá, ele é de uma igreja bem pentecostal. E é bem humildezinho. Igreja que é do tamanho desse tablado aí. E ele me chamou para ir lá. E eu fui. Coincidentemente, eu estava com esse carocinho aqui. Não sabia o que era. Parecia um menor, um pouquinho que uma bola de gude. E estava aqui me incomodando. Eu disse, eu nunca tive isso aqui.
Aí eu fui. A esposa dele é uma mulher de oração. E a gente terminou o culto, e eu disse, Ronaldo, pede para tua esposa orar por mim. Ela tem esse jeito de orar e as pessoas serem curadas e tal. Deus usa ela. Aí ele disse, vem aqui. Aí ela disse, se ajoelhe. Eles são bem pentecostais. Aí eu me ajoelhei, aí ela pôs a mão aqui na minha garganta, orou. Depois que orou, a gente, na curiosidade, põe a mão também, o caroço estava lá, fui embora para casa. Orou, eu creio, pronto, fui embora para casa. Fui dormir, quando acordei no outro dia, me lembrei, fui procurar o caroço, cadê? Acabou-se o caroço. Então acontece, né? Eu creio assim, mas não é do jeito que a gente quer. Senhor, faz isso, faz aquilo, não. Às vezes não, quase sempre a gente ora errado, né? Pede mal. Isso a própria Bíblia diz, né? Então, eu queria que você ficasse agora, assim, tivesse a liberdade. Se você tem alguma coisa, uma queixa, um desejo, sei lá, você se posicione diante de Deus e diante dos homens. Porque nós somos muito envergonhados, né? A gente fica tudo, não quero não, fica tudo com vergonha de, né? Bom, você é que sabe, eu estou aqui para orar. Então, se tem alguém que esteja com algum problema e queira apresentar a Deus aqui, a gente ora. Se Deus quiser, tiver misericórdia, Ele é bom. Agora, eu não sei se é propósito dele, entendeu? Porque tem que passar pelo propósito dele, eu não sei. Às vezes, uma coisa que a gente tem é ele tratando, é para que a gente possa abençoar. Saiba de uma coisa, minha irmã, isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o fim. Se você pensa assim, é a mais infeliz das pessoas. Porque nós estamos aqui, não somos. Eu não venho aqui para brincar. Eu podia estar muito melhor na minha casa, né? Eu não venho aqui para aparecer. Já apareci tanto. Até porque a cara já não ajuda mais muito, né? Mas eu nunca vejo a beleza de fora, eu vejo a beleza de dentro. Então, aí está com você. Se você tem alguma coisa que você quer diante de Deus apresentar, eu estou te chamando, vem aqui à frente, se acuse, se posicione e a gente vai orar.